Oi, gente, tudo bem? Então, essa modalidade é uma modalidade nova para todos, enquanto nós estamos aí em casa, em quarentena, por causa do Covid-19, o coronavírus. Então, pessoal, nós vamos fazer uma breve revisão daquilo que nós já vimos em sala de aula, que está ali na página 10 do nosso livro. Quero informar vocês que nós vamos abordar aqui o subtítulo Meu Brasil Brasileiro, né, que está na página 10, e Território, Limite e Fronteira. Presta atenção, o Brasil ele é um país muito grande, de dimensões continentais, quer dizer, ele é do tamanho de um continente. Ele é o quinto país maior do mundo em extensão territorial. Ele ocupa a porção centro-oriental da América do Sul. Ele, a leste, é banhado pelo Oceano Atlântico, tá? O Brasil, pessoal, ele tem, por a extensão territorial dele, ele é marcado pela diversidade. Tanto a diversidade relacionada a paisagens, nós temos vários tipos de paisagens diferentes, temos a floresta amazônica, a Mata Atlântica, o Cerrado, a Caatinga, nós temos o Pantanal, temos o Pampa da Gauchada, lá no Rio Grande do Sul. Vamos pensar o seguinte, como que o Brasil tem esse formato? O Brasil sempre teve esse formato? Isso nós vamos ver no desenrolar da nossa disciplina. O que a gente precisa entender agora é o seguinte, o que dá um formato do país? É o território dele, é o limite, são as fronteiras. Então vamos entender aqui como território a base física e material da paisagem, aquela característica específica daquele lugar ou aqueles conjuntos de características específicas, como por exemplo a Amazônia, a Caatinga, o Cerrado, a Mata Atlântica, que são os conjuntos de paisagens que formam o território brasileiro. Assim, consideramos que o território é um espaço definido pelos seus limites, controlados e administrados pelo Estado. O que é o Estado? É a forma como o país se organiza para o governo, para a administração. Os limites são criados para que o Estado seja delimitado, ou seja, para que quem controla dentro daquele espaço físico. Nós demos um exemplo disso em sala de aula. O Bolsonaro, ele manda nos Estados Unidos? Não. Ele manda na Venezuela? Não. Ele manda na China, que é o país da moda agora? Não. Ele manda aonde? No Brasil. Então, o poder que o Bolsonaro exerce como presidente da República, ele é contido dentro do território nacional, tá? Elas são, as fronteiras são faixas do território que acompanham uma linha ou um limite que podem ser indicados, de repente, por elementos da natureza, como um rio, uma serra, ou por uma linha imaginária, como nós vimos, né, que são meridianos e paralelos. Por exemplo, dentro dos elementos naturais que formam a divisa, nós estudamos em sala de aula, por exemplo, o Rio São Marcos, ele faz a divisa ele é o limite entre Cristalina e Paracatu, entre Goiás e Minas Gerais, tá? E quando a gente vai falar também em fronteiras, essas fronteiras nós vimos que elas marcam esses limites e que a fronteira ela não é algo fixo, definido pelo resto da vida. Essas fronteiras elas podem ser alteradas através de tratados, através de acordos. Também quando há uma guerra, que alguém ganha, alguém perde. Se alguém ganha uma guerra, ele pode ganhar território. Quem perde uma guerra pode perder território. Beleza? O videozinho precisa ser curto. Espero que vocês estejam entendendo. Façam as atividades que estão no link do Google Form, tá bom? E lembrem-se, o registro da sua participação nessa aula é a realização dessas atividades. Fiquem em casa, galera. Aproveitem a família. Vida longa e próspera. A gente se fala por aí.